Conexão. Já entrou, Rian? Tá. Deixa eu fazer um teste aqui com o Rian. Chamei você, Rian. Rian entrou. Deu certo aqui. Vamos ver se você consegue sair, né? Deixa eu ver. Sai. Eu vou sair, beleza? Pode deixar. Depois eu abro aí quando você chegar, tá? E agora eu vou... Ó, eu chamei o Constantino. Ou melhor, eu chamei o Rian. Agora eu vou chamar o Constantino. Vamos ver. O Rian entrou. Vamos lá. Aê! Eita! Hoje estão boicotando. Somos brasileiros e somos teimosos. Não desistimos. Não desistimos jamais. E aí, Consta, beleza? Tudo certo. Um prazer aqui estar no seu canal, Aventura. Prazer é meu, pode ter certeza disso. E é engraçado, tipo assim, você tá com uma pessoa que você é fã. Então é muito doido assim, de ouvir você há tanto tempo e agora a gente está trocando essa ideia aqui. É genial, cara. É muito Não, genial. que isso. Uma honra. A honra é minha. Mas vamos lá. Constar, seguinte. Vou direto ao ponto, cara. A gente ouviu sobre socialismo, capitalismo, com certeza com algum tipo de viés, sempre. Ou para um lado ou para o outro. Eu nasci dentro do capitalismo, né? Eu nasci dentro do comércio. Eu nasci onde eu descobri que há pouco tempo atrás você falar de meritocracia era um palavrão, né? Quando eu comecei em 2016, 2015, ele aparecer mais no YouTube, eu falava assim, gente, competição é saudável, a competição faz você, a concorrência faz você melhorar, você tem que fazer o seu produto ficar melhor, atendimento melhor. A gente tinha um comércio, uma loja de calçado, depois eu assumi, tive lojas de calçado, lojas de surf, quebrei algumas vezes, por conta, muitas vezes, justamente do capitalismo malvadão, mas ele me deu essa casca grossa, ele me deu essa experiência. Mas eu queria saber justamente essa linguagem silenciosa de... eu quero só fazer esse prólogo e você entrar. Trocas, capitalismo, trocar alguma coisa por alguma coisa, e depois, quando vem ali a própria moeda ou algo que eu faço um intercâmbio sobre o que eu acredito que é valor, desde os tempos imemoriáveis. Você vê até os deuses fazendo trocas, né? O próprio Hermes é o deus, né? Mitologicamente, dos comerciantes. Prometeu trouxe fogo e trouxe, né, fez a troca ali com os seres humanos. Então, você vê que a troca ela sempre existiu, e principalmente quando há uma sobra, você começa a criar riqueza. E aí, no meio do caminho, aparece aí o socialismo. Ou, se a gente colocar aqui lá atrás, as primeiras comunidades humanas eram sociais, né? Todo mundo trabalhava, todo mundo comia, todo mundo se divertia, todo mundo fazia tudo junto. E aí, aonde que há o barulho? Aonde que há esse ruído para que teve essa luta de classes? Na época do marxismo? É no nós, eles? Como é que é? Agora é com você. Beleza, Ventura. Não, são ótimos pontos que eu acho que você traz e me permite falar da natureza humana, acima de tudo, né? Porque nós estamos discutindo aqui modelos de convívio em sociedade e, em essência, o socialismo trata sobre meios, né? Ele quer concentrar esses meios nas mãos do Estado, de uma tecnocracia ou de uma burocracia iluminada que vai fazer justiça social. E isso lida, de alguma maneira, com aspectos da natureza humana desde sempre. Veja que o livro do Platão, República, ele tem ali já, 3.000 e tantos anos atrás, ele já tem ali uma crítica velada. Alguns acham que ele era um apologista desse modelo. Eu acho que o livro era mais uma crítica, mas enfim, deixando de lado essa polêmica, ali existe já um modelo socialista, que foi inclusive inspirar depois o Thomas More com o seu Utopia, e que também é uma distopia, na verdade, socialista. Assim como o Tommaso de Campanella, que tem lá
a igualdade de resultados, todos com as mesmas roupas e por aí vai. Do que se trata isso na minha visão, né? Em primeiro lugar, você já mencionou aí meritocracia, trocas, são as palavras-chave. Quando a gente tem um ambiente de liberdade, as trocas são voluntárias e, portanto, percebidas como mutuamente benéficas. Por que eu aceito trocar alguma coisa pelo que o outro produziu? Fazer um escambo, deixando de lado a moeda como meio facilitador dessa troca. Por que eu produzo sapatos, pego um excedente e vou lá trocar depois por leite do cara que tem produção de gado, de vaca? Ora, porque eu percebo que aquele X de sapatos que eu dei em troca do Y de leite me beneficia. Então, eu só vou trocar se eu não estou com uma arma apontada para a minha cabeça, se eu considerar que essa troca é benéfica para mim. E do outro lado, idem. Então, nesse ambiente de liberdade mais plena, nós temos as trocas mutuamente benéficas. Ok. Aí vem uma visão mais romântica, mais estética de mundo, porque essas trocas livres, elas vão inevitavelmente, inexoravelmente, produzir resultados díspares, né? Você vai ter habilidades diferentes das minhas, você vai ter sorte e o outro vai ter mais azar na vida, desde o ponto de largada até em decisões que você tomou ao longo da sua vida, e isso vai acarretar um resultado diferente. Pessoas vão chegar a locais distintos. E isso incomoda muito aqueles que olham para a desigualdade com uma certa sensibilidade, mas mal calibrada ou sem tanto conhecimento econômico. Ele vai olhar e falar, por que um cara tem um iate e o outro não tem nem direito a uma casa? Isso vai incomodar. E aí surge, na história do pensamento, né, as visões estéticas, românticas, igualitárias e coletivistas. Não, se ao menos a gente pegar esse bolo e dividir melhor numa visão cósmica de justiça, para usar o nome de um livro do Thomas Sowell, que é um pensador que eu gosto muito, aí o mundo vai ficar melhor, vai ser mais justo. Isso não acontece na prática dessa maneira. Quando você vai tentar aplicar esses mecanismos, né, você vai produzir mais desigualdade ainda ou igualdade na miséria, né, com uma nomenclatura poderosa, dizendo como deve ser alocado o recurso escasso, e isso não funciona. Então, a primeira questão que a gente tem que trazer é o socialismo como uma ideia romântica que não funciona. Só que alguns pensadores foram além e falaram assim, não, já passou tanto tempo e a gente já teve tanta experiência fracassada que a gente tem que ser um pouco mais duro aqui na análise. É uma ideia equivocada em si. E aí, Ricardo, eu acho que vem uma coisa importante que é o seguinte, muita gente diz que o socialismo acaba, então, sendo uma ideologia da inveja. Ele fala aqueles que, de alguma forma, se incomodam com a liberdade mesmo. Porque, veja, nesse ambiente de meritocracia que você menciona, isso quer dizer que eu posso ficar para trás. Isso quer dizer que você pode ter mais sucesso do que eu, financeiro, ou qualquer coisa que seja. E aí você está jogando a responsabilidade desses resultados para cima do indivíduo. De alguma maneira, ele não fez o suficiente para ter um destaque. E isso é parcialmente verdade em ambientes mais capitalistas e livres. Aqui nos Estados Unidos eu conheço muita gente que chegou com uma mão na frente e outra atrás, arregaçou a manga, ralou e hoje tem uma situação adequada, digna de vida. Então, em ambientes mais livres, se você corre atrás, você costuma ter pelo menos o básico para viver ali com decência para sua família, para você. E quando você joga essa responsabilidade para o indivíduo, isso assusta muita gente. A liberdade é um pouco assustadora. Então, tem muita gente que se defende disso, falando assim, não, é tudo culpa do sistema, o sistema opressor, o sistema é dominado pelas elites que não querem que eu vá adiante e tudo mais. Então, o socialismo acalenta, de alguma maneira, o coração dos que ficaram para trás, dos perdedores, né? Então, ele sempre vai atrair uma certa legião, uma certa multidão, por conta disso. É uma mensagem que exime o indivíduo de responsabilidade pela sua vida. Ele não precisa assumir as rédeas da sua vida. Ele tem sempre alguém para jogar a culpa, o capitalista, o sistema, né? E bancar a vítima. Eu mereço mais. Daí aquele slogan marxista, a cada um de acordo com as suas necessidades, de cada um de acordo com as suas capacidades. Ora, esse é o modelo que na prática vai produzir o quê? Um bando de mimizento, um bando de chorão, porque a cada um de acordo com a sua necessidade, quanto mais eu chorar, quanto mais eu bancar a vítima, mais eu mereço receber. Então é um sistema que é um atalho para quem não quer, na prática, arregaçar a manga e correr atrás. Olha que interessante, né?
tudo que eu vejo hoje, eu tento sempre regredir ao ponto máximo histórico para ver da onde surgiu, né? Então, de novo, se a gente pensar que, naturalmente, algumas pessoas se tornaram mais poderosas do que as outras por N motivos. Algumas trabalharam mais, foram para a lavoura mais vezes, se estudaram para fazer as ferramentas e tudo mais, foram eleitas como grandes lutadores, grandes generais. Você vê que a Roma, quem eram os imperadores? Eram justamente os generais. Eram aqueles que tinham ali a sua corte em cima das suas vitórias e tudo mais, né? Aí depois você vai ali para os feudos falam, cara, trabalha para mim que eu te protejo. Aí tinha aquela troca e tudo mais. Mas quando a gente começa a falar, e é engraçado que é tipo assim, o capitalismo nasce com a burguesia. Eu acho muito doido isso, porque na realidade o capitalismo, de novo, ele sempre surgiu, ele sempre existiu como uma liga, né, social, inclusive, né? Você produz para a sua subsistência. Lá atrás, realmente, quando você vê essa briga, porque poucos tinham as ferramentas, poucos tinham as máquinas, poucos tinham a organização, e aí você tinha o proletariado, ou seja, aquela galera trabalhando para aqueles poucos burgueses. Sim, naquela época, sei lá, 1840, 1850, 1870, era uma escravidão só. Porque era chibatada, 18 horas por dia, dormia embaixo da máquina e vamos que vamos. Você olhava aquilo e falava assim, porra, cara, eu quero viver, eu quero ter férias, eu quero ter um final de semana. Então, você falar que hoje o capitalismo é como há mais de 150 anos atrás, no mínimo é uma falta de educação, sabe? Você falar que o capitalismo é um malvadão, olhando aquela situação lá atrás, até porque você hoje, por conta justamente do capitalismo e empreendedorismo, você pode comprar limão aqui e vender ali. Você pode passear com o cachorro. Você pode fazer você pode tomar conta de um senhorzinho, você pode ser uma babá. Você pode começar do básico e gerar dinheiro, gerar riqueza. E você não precisa tirar essa riqueza de ninguém, que é um grande mito, né? Porque um bilionário está deixando alguém pobre. Onde isso? Pelo amor de Deus, o cara gera riqueza. Né? E seja o cara que comprou uma salsicha, que comprou um pão, comprou uma maionese, ele juntou aquilo e aquilo não vale mais o preço da salsicha, da maionese, do pão. Aquilo vale 3 vezes mais. É que nem arrumar um pneu. A matéria-prima para você arrumar um pneu custa centavos. Só que o cara te cobra 10, 15 reais. Ou seja, ele está gerando riqueza, ele está transformando e gerando riqueza. E isso uma pessoa com a sua própria habilidade. Então, Perfeito. Olha só, e aí, vamos trazer... Tá, mas deixa eu jogar a bola para você. Tá. Aí quando vem o Marx e todos esses nomes dizendo, não, porra, a gente precisa distribuir essa riqueza. Cara, fazia todo sentido. Se eu nascesse naquela época, eu ia falar, porra, é claro, eu quero viver, eu quero ter tempo de respirar, de fazer amor, de beber com os meus amigos, de ter filhos e tudo mais. Eu não posso, porque eu tenho que trabalhar quase 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Então eu quero. Agora, acreditar que hoje é um sistema bacana, e aí é que tá, né? Além de ser um sistema capital, é um sistema de governo, porque tipo, o Estado me dá tudo, é muito complicado. Agora, o que eu acho, o que eu vejo onde que o Estado tem que botar a mão? No básico, a gente estava até falando ontem, estava eu, o Negão, o Monarca e o Petri. Eu falei, sabe onde que o Estado tem que dar? Que eu acho que é a obrigação, e é onde o Estado justamente tira essa visão para falar assim, ó, você está na merda não por minha causa, você está na merda por causa do industrial. Ó, você está na merda por causa daquele dono daquela indústria. Não, você está na merda, sabe por quê? Porque eu não te dei escola. Porque eu não te dei segurança para você voltar para casa à tarde. Eu não te dei transporte para você trabalhar, às vezes, 30, 40 quilômetros longe de onde você mora. E eu não te dei hospital para você ter saúde. Ou seja, se você der isso aqui, as pessoas se viram sozinhas. Você não precisa fazer mais nada. O que você acha disso, Constantino? Perfeito. O Estado tem um papel em melhorar as condições, né? Principalmente de largada para todos. Agora, alguns pontos importantes aí. Você falou da condição desumana
do nosso prisma na Revolução Industrial e tudo mais, a gente tem que sempre lembrar aqui o seguinte, a premissa realista, daí eu falar da visão estética romântica, a premissa realista que a gente tem que levar em conta, Ventura, é que a condição natural do homem é a miséria. Não é a riqueza, não é a miséria que precisa ser explicada, a miséria é a condição natural. A gente precisa explicar a riqueza. Daí o livro do pai do liberalismo, né, o pai da economia, o Adam Smith, ser a riqueza das nações. Ele foi fazer uma inquirição sobre como é que algumas sociedades enriqueceram, já que a história é a pobreza. E aí vem uma coisa importante que é o seguinte, não acabamos com a idade de pedra por falta de pedra, com a idade de bronze por falta de bronze, né? Os recursos naturais que temos, que são escassos, são os mesmos há 5.000 anos e nós hoje temos quase 8 bilhões de habitantes. Isso por si só já é a prova irrefutável de que a riqueza se cria, como você colocou. Porque hoje nós temos essa abundância em alguns aspectos e que um funcionário de classe média num país capitalista vive com mais luxo do que um nobre da idade medieval. Ora, mas os recursos não mudaram. O que mudou é a inteligência na hora de aplicá-los. Né? É o uso que fazemos desses recursos. E aí vem uma coisa que nesse processo dinâmico existe, que o economista austríaco Schumpeter chamou de destruição criadora. E isso incomoda. Quando o sujeito está lá com a vela, com o lampião, para iluminar a sua casa, e alguém como Thomas Edison cria luz elétrica, ora, meu Deus, vai jogar na falência um monte de produtor de vela e lampião. Vai à bancarrota um bando de gente, uma indústria toda. Assim como as carroças ficaram obsoletas, foram jogadas para escanteio quando o Henry Ford criou o carro mais acessível no começo do século XX. E por aí vai. Né? O computador aposentou a máquina de escrever. Então, nós estamos sempre numa evolução que deixa perdedores para trás. Só que você tem que se adaptar, em vez de você tentar proteger aquilo que ficou para trás, como queriam os ludistas na época da Revolução Industrial. Não, vamos proteger os empregos. Fazendo o quê? Mantendo indústrias obsoletas. Agora, sobre a Revolução Industrial, era muito duro. A vida era árdua, como a vida sempre foi, né? Para o agrícola também. Agora, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam 18 horas por dia. Na Inglaterra, só que na Polônia, sem a Revolução Industrial ao lado, era pior ainda. A vida sempre foi muito bruta. Pessoas tinham uma expectativa de vida de 40 anos. Tudo isso, graças ao capitalismo, mudou. E aí a visão do socialista é aquele de que olha o resultado e não entende como chegamos aqui. É muito parecido, Ventura, com uma criança birrenta. Uma criança mimada que vai na loja e se joga no chão e quer que o pai dê o brinquedo que ele deseja, que ele almeja. Ele não entende como é que o pai conseguiu chegar à condição que chegou hoje de financeira. Então, isso é um ponto. Né? O socialista quer dividir e não entende como é que cria. E outra coisa importante é que eu acho interessante destacar do mérito, porque a gente fala muito de meritocracia, você, eu e todos, mas é muito importante destacar aquilo que outro economista austríaco, prêmio Nobel, o Friedrich Hayek, chamava atenção, que nem sempre o mérito, como a gente entende a definição, o esforço empreendido, ele vai gerar o resultado. E eu citei a Ford, vamos dar um exemplo da Ford. O Henry Ford levou lá uns investidores para conhecer a fábrica, e eles ficaram chocados, horrorizados, que tinha um diretor lá que meio-dia estava lendo jornal. Aí os caras assim, porra, como é que esse cara está produzindo? Por que ele ganha o que ele ganha? Ah, porque ele teve nos últimos 12 meses, no último ano, 2 ideias que me renderam uma fortuna. Então, existe aqui uma diferença que é difícil de assimilar às vezes e incomoda um pouco, que nem sempre o esforço empreendido vai ser garantia de resultado. Às vezes o cara ele é brilhante ou ele é sortudo e ele tem lá algumas ideias na vida que renderam, né, uma criação de valor, agregou muito valor para a empresa ou para a sociedade e ele ficou rico com uma ideia brilhante. E não quer dizer que ele trabalhou de 6 da manhã até meia-noite todo dia. Então isso é uma coisa difícil de assimilar também e a gente tem que trazer à tona aqui. Não há garantia de sucesso por mais que você corra atrás. E às vezes o outro cara ele teve lá uma ideia brilhante e ficou rico. E o valor que a gente está mencionando aqui, Ventura, é o valor monetário, pecuniário, o valor financeiro. Isso precisa também ficar claro para fechar que os materialistas que acusam os capitalistas de serem materialistas e gananciosos são os verdadeiros materialistas, são socialistas. Porque, veja, eu tenho mais valor subjetivo num médico que salva vidas do que num jogador de futebol. Mas por que o jogador de futebol vai ser mais rico se for o Neymar? Ah, uma questão de oferta e demanda, escassez. Tem um monte de médico
fazendo um trabalho nobre de salvar vidas, e tem um Neymar, que faz o futebol arte do jeito que ele faz. E todo mundo quer ver. Milhões de pessoas ficam em frente à televisão, mesmerizadas, vendo lá o Neymar jogar. Então, isso gerou para o Neymar, em termos de valor financeiro, uma fortuna. Isso não quer dizer que ele vale mais como ser humano do que o médico que salva a vida. Mas o materialista fica incomodado. Não, não é justo o Neymar ser milionário e o médico ganhar X. Por que não é justo? Porque tudo é dinheiro para esse cara? Não. É justo do ponto de vista de alocação de recursos no mercado. É escassez. Quantos jogadores de futebol estão até hoje lá flipping burger, né? Tentaram a carreira como jogador de futebol, tentaram a carreira como ator em Hollywood, tentaram a carreira como estrela de rock e eles ficaram para trás, porque é um ambiente onde o vencedor leva, é winner takes all. Um vencedor se destaca. E aí você olha para esse cara de ultra sucesso e fala, não é justo que ele tenha tanta fama e dinheiro e o outro não. Não, você tem que olhar a média com a média. E não levar em conta que nem tudo é dinheiro. O médico ele tem valor subjetivo muito maior. Só que, como tem muito médico, entre aspas, né, ele não vai ganhar milhões e milhões como o Neymar. Isso é importante destacar. Não, fantástico. Você sabe que sempre quando eu vejo um papinho assim, ou uma discussão, né, socialista, normalmente são pessoas que eles sempre fazem o cálculo de homem-hora. Sempre. É impressionante. Então é tipo assim, como a pessoa trabalha X horas e a outra trabalha X horas e essa daqui ganha mais do que essa. Porque justamente é isso, o valor é subjetivo. O valor é subjetivo. Por que a gente paga caro no ouro e paga barato no ferro? Por que a gente paga caro no granito e paga barato sei lá, num pedregulho qualquer, né? Num paralelepípedo? Pela escassez, pelo valor subjetivo. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o que é preço e o que é valor. Se você colocar duas vidas humanas, ela tem o mesmo preço. Agora, cada uma delas constituiu o seu valor de forma diferente. Eu sempre vejo, e às vezes aparece um podcast ou outro, alguém falando assim, eu acho um absurdo a pessoa pagar R$300 a hora de um pedreiro e o arquiteto recebe R$30 mil. Mas, de novo, quantas pessoas têm a habilidade de ser o pedreiro ou ser o pintor? E quantas pessoas têm a habilidade de trazer a arte e o conforto e a excelência que você quer para dentro da tua casa? São poucos. Então, justamente esse quê a mais, a mesma coisa. Quantos moleques jogam futebol? Milhões. Mas quantos fazem a arte do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo? Porque aquilo vai além do futebol. Aquilo vai na habilidade, na arte. E se existe esse valor percebido, é porque existe alguém pagando por isso. Porque se eu achasse que o trabalho do arquiteto valesse a mesma coisa que um pedreiro, pode ter certeza, ele estaria ganhando a mesma coisa que o pedreiro. E não é desmerecer o pedreiro, sabe? Não é desmerecer. É simplesmente o quanto que eu vejo de valor percebido sobre o que esse ser humano está me entregando. Aí é como você falou, nossa, mas um médico cardiologista salva uma vida e o Neymar não salva ninguém. Tá bom, mas, de novo, é o valor percebido que você tem sobre aquilo. E mais ainda, o socialismo acredita que todas as pessoas vão ter as mesmas necessidades. Constantino, eu vejo pela minha esposa. Ela olha, por exemplo, para esses perfis hoje, sei lá, glamurosos, ela fala assim, eu não quero nada disso. Eu quero uma casa térrea, o mínimo possível, lá no meio do mato. Tem gente que vai falar o seguinte, eu não quero isso para minha vida. Eu quero estar em Dubai, em cima lá do sei lá da onde, lá do Taj Mahal. Você está entendendo? Porque eu quero ver. Então, valores diferentes trazem prazeres diferentes. Então, não dá para eu acreditar que, por ter algo, todo mundo vai estar feliz dentro dessa vida. Então, é uma questão justamente de eu estou feliz com isso aqui, eu estou feliz com isso aqui, eu estou feliz com menos, eu estou feliz com mais. Corra atrás da tua felicidade. Corra atrás daquilo que você dá valor. De repente, você fala, estou cagando para o Neymar. Beleza.
e vou dar além do que o médico me cobrou, eu vou dar um uísque para ele, porque eu acho ele sensacional. Faça isso, cara, porra. Né? Você é livre para dar o valor e pagar pelo valor que você está dando para quem você quiser. Simples assim, né? Não, as preferências são subjetivas. Cada um tem... E você, by the way, casou bem. É isso aí mesmo. Cada um tem suas ambições. Eu, por exemplo, nunca dei valor a essa coisa que às vezes é uma ambição desmedida do cara que precisa ter o carro melhor do que o vizinho, não sei o quê. Meu Deus, se você viver assim, você vai ser infeliz, na minha visão. Eu não quero nada disso. Eu quero fazer aquilo que me dá prazer, que me traga propósito na vida, que me dê o básico de segurança e tudo. Mas as preferências são subjetivas. E aí você tocou num ponto importante, que até o Adam Smith, que eu mencionei, chegou a cair nessa falácia. A economia clássica na época. O tempo é empreendido como se ele tivesse uma espécie de valor fixo, né? Se você dedicou 2 horas para caçar um castor, isso vale a mesma coisa do que 2 horas para caçar um atum selvagem no meio do oceano, não sei o quê. Não, depende das preferências do mercado, da lei da oferta e demanda. O exemplo que eu sempre brinco com isso, Ventura, é o seguinte: quanto vale uma fábrica de gelo que custou $1 bilhão para ser construída no Alasca? Ora, vale nada. Ninguém precisa desse gelo todo no Alasca. Então, lamento que o cara custou em insumos, né, $1 bilhão para construir aquilo. Ele calculou mal a demanda naquela região e ele vai à bancarrota. Então, de novo, outra confusão comum é o trabalho braçal. As pessoas têm essa ideia de que o cara do trabalho braçal, você deu o exemplo do pedreiro e do arquiteto. Não só o arquiteto é o artista que idealizou aquilo e que tem uma habilidade muito mais escassa no mercado, como ele assume uma responsabilidade em cima do projeto muito maior. Tudo isso tem valor. Então, essa questão do cara confundir o trabalho braçal com o valor final é típica da mentalidade ultrapassada, marxista e tudo mais. Por isso que cada vez mais as pessoas estão investindo em conhecimento. No seu curso, na New Cursos, no meu curso. Meu curso não propõe nada em relação a resultado prático. É sobre cultura, pensadores da liberdade, mas as pessoas estão consumindo por quê? Elas estão entendendo que você tem que ter um grau de conhecimento diferenciado hoje em dia para gerar valor. Que não adianta você só querer fazer o negócio braçal. Hoje em dia está muito competitivo, o mundo ficou mais achatado por conta da globalização. Todo mundo hoje em dia tem acesso a tudo. E isso está forçando as pessoas a buscarem, de alguma maneira, esse conhecimento extra, com esses cursos. E isso virou um mercado enorme, né? Não é à toa. Por que as pessoas não estão investindo só ali na questão da capacitação técnica braçal? Isso. Porque elas entenderam que hoje em dia o cara que... A Ayn Rand, que é uma filósofa russa, novelista, que eu curto, tenho até um livro sobre ela, tenho minhas ressalvas, mas ela dá esse exemplo, né? O cara que pensou num gerador, esse cara agregou muito mais valor para a humanidade do que o cara que está, de alguma forma, construindo o gerador. E isso incomoda quem não entende como é que funciona o capitalismo, o mercado dinâmico. Né? O que você agrega de valor, de conhecimento, de ideias, hoje em dia tem muito mais peso do que o simples trabalho braçal. It is what it is, como dizem os americanos, é a realidade. Não adianta você ficar com raiva do mundo como ele é a realidade. É engraçado que, justamente, né, se a gente for de novo para essa ideia da onde surge, né, o valor e não o preço. De novo, qual que é o preço de uma ideia? Talvez o quê? Sei lá, 10 gramas de proteína. 10 gramas de proteína. Agora, qual é o valor dessa ideia? Qual é o peso dessa ideia na sociedade? Aí essa pessoa, quer dizer, ela não vale nada porque simplesmente ela teve uma ideia e ela não queimou calorias braçais e horas para produzir aquela ideia. E isso é a falácia do socialismo, porque, tipo, de novo, eles colocam você como homem-hora. Até porque, quando ela foi criada, era assim. A única forma de você gerar riqueza era homem-hora, ou homem-cavalo, ou homem-boi. Era assim. Era a quantidade de tempo que você dispunha da tua vida para produzir alguma coisa. Hoje, e mais ainda, que daí os caras piram mais ainda, é quando você digitaliza. Aí os caras entram em parafuso.
Porque hoje, nesse exato momento, tem 10 milhões de Ricardo Ventura trabalhando para mim. As pessoas, pô, mas como assim tem 10 milhões de Ricardo? Sim, porque a gente tem 10 milhões de visualizações por mês no meu canal. Ou seja, eu estou trabalhando, eu expus a minha vida e a minha expertise vezes 10 milhões. E aí que os caras fazem assim, ó, tipo assim, porra, mas como assim? E o pior de tudo, que hoje está muito mais acessível para você ter a mobilidade de classes. Porque o socialismo, ele prega uma única classe. E se você goste ou não, você vai permanecer nela até o final da tua vida. Agora, o capitalismo te traz o quê? Justamente esse poder de você estar em outras classes. E, de novo, que a gente tem que deixar isso muito bem claro, o Estado socialista, diferente do modelo socialista, que eu acho que existe uma diferença, e os caras se apropriaram numa coisa só, ele coloca na tua cabeça que você está na merda porque alguém tirou esse dinheiro de você. E normalmente o patrão tirou o dinheiro de você, o homem que tirou o dinheiro de você. Então é assim, ó, o rico tirou o dinheiro do pobre, o branco tirou o dinheiro do negro, o homem tirou o dinheiro da mulher, né? O hétero tirou o dinheiro do gay. Então ele cria uma balança que não existe para criar características que têm um salvo-conduto ou uma culpabilidade antecipada, independente da capacidade dessas pessoas. Ou seja, você é fudido ou você tem algo pelas suas características e não pela sua competência. E aí, quando o cara olha aquilo, fala assim, porra, alguém está dizendo que eu tenho esse direito, então eu vou pegar. Ué, já estão dizendo que eu vou lá e vou pegar. Por quê? Eu não, já que me dão, aí eu lanço. Você já teve amigo assim, Constantino, que fumava só se desse? Já que me dão, se me dão, eu fumo. Se me dão, eu tomo. Pô, quer uma cerveja? Não, não quero. Mas se você me dá, se me dão, e aí vira o se me dão. Né? E aí o que eu tenho, eu fico putaço da vida, é quando eles fazem, às vezes, aquela relação como se fosse aquele brinquedo de areia de criança. Aí eles acham que a riqueza está dentro daquele tanque de areia. Então, se alguém construir um castelinho, ele está tirando a areia ou a possibilidade de alguém criar o castelinho desse. Que é uma grande mentira, como a gente falou, por exemplo, de você juntar farinha, juntar queijo, juntar polvilho, e você faz um pão de queijo. O pão de queijo já não tem mais o preço da farinha, do queijo e do polvilho. Ele vai ter o preço que você quiser. E se você gourmetizar, ainda contar uma história e botar uma embalagem, ele vai valer 50 vezes mais o preço que você gastou. E é isso que, sei lá, parece que não entra na cabeça das pessoas que pensam no socialismo como algo determinante. E, de novo, você quer ter mais condições, exija do governo, e não da pessoa do lado, do governo, para te dar escolas excelentes, transporte excelente, médicos excelentes e a segurança excelente, porque daí você vai ter muita possibilidade de atingir o que você quiser imaginar. O que o Michael Dell, o que o Steve Jobs, o que eles tiraram de alguém? Nada. Com $1.000, capital inicial de $1.000 numa garagem, o sujeito começa a articular melhor como alocar os recursos existentes. Essa é a visão do empreendedor. É alguém atento, alerta a essas oportunidades de mercado. Aí o cara pega lá, já tinha lá disponível aquilo tudo. Ele criou o quê? Ele criou uma nova forma de aglutinar aquilo e vender. E aí gerou valor. Hoje em dia a Apple tem, né, uma empresa gigantesca, tem lá quase um séquito, né, de pessoas que todo ano esperam o lançamento do novo produto que mudou algumas coisas e tudo. Então isso, de novo, o cara não tirou nada de ninguém. Agora, pergunta, né? Hoje em dia, eu não sei nem quanto é que custa uma meia de seda, mas eu tenho a plena convicção de que qualquer um aqui assistindo essa conversa pode comprar uma meia de seda. Tem mecanismos, né, de recursos para comprar uma meia de seda. No passado, não muito longo assim, né, 2 séculos atrás, meia de seda era um objeto de extremo luxo da aristocracia. O capitalismo, Ventura, isso é importante destacar, ele faz a massificação do luxo.
As elites endinheiradas, elas são muitas vezes as cobaias daquilo que vai sendo testado, que vão ver se pega ou não. E aí começa lá o cara pagando $10.000 para ter um produto de luxo. Hoje, aí daqui a pouco, esse troço começa a entrar na curva S de produção, começa a massificar, ter ganho de escala, reduzir custo de produção. Daqui a pouco está acessível por $500 para uma classe média enorme. Então, isso é uma outra visão de você ver aquilo que o socialista invejoso não consegue. As elites como cobaias daquilo que vai massificar amanhã. Eles olham hoje o luxo e falam assim, não, isso é indevido. Por que ele tem um carro cheio de breguedé? Meu Deus, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, qualquer um tem um carro de classe média que envolve tudo aquilo que um carro de luxo envolve. Só que sem as frescuras. Ele tem airbag, ABS, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso era produto de luxo há um tempo atrás. O capitalismo massifica e torna acessível a todos isso. Agora, vamos adicionar um pouquinho de pimenta no bate-papo sobre uma questão que você falou dessa turma que quer dividir para conquistar, jogar rico contra pobre, negro contra branco. Vamos falar um pouquinho do feminismo, por exemplo, porque hoje esse troço pegou. Mulher ganha, na média, 30% a menos de salário. Isso é fruto do sistema misógino, machista, capitalista, heterossexual, blá, blá, blá. Não, eu já citei o Thomas Sowell, vamos de novo de Thomas Sowell. Olha só, se fosse verdade que a mulher ganha para o mesmo valor produzido e agregado 30% a menos, eu, como capitalista ganancioso que quero lucro, só ia contratar mulher. Por que não acontece isso? Porque não é verdade. Porque eles estão comparando laranja com banana. Eles estão pegando a média, ignorando escolha de carreira, que a mulher escolhe carreiras diferentes do homem. O homem assume, historicamente, carreiras muito mais perigosas, que tendem a pagar mais. Não conhecemos nenhuma feminista lutando por igualdade de homem e mulher na carvoaria, ou trabalhando como estivador em porto, ou como policial. Nós não vemos isso, elas querem igualdade na política, né? Então, existe a questão das escolhas. Até a última vez que eu chequei, biologicamente falando, ainda era a mulher que engravidava na espécie humana. Isso também acarreta mudanças de carreira. É a mulher que tem mais tempo de licença e que tem que amamentar e por aí vai. Então, a questão tem muito mais a ver com as escolhas individuais que levam a essa mudança na média do que com alguma visão de machista, de preconceito. E aí nada disso entra na discussão e a mulher vai lá, a feminista, e banca a vítima. A mulher ganha na média menos, tem que ter aumento na margem forçado pela caneta do governo. Isso não é verdade. É outra falácia econômica muito repetida por aí. E, de novo, o capitalista, o sistema capitalista é o melhor amigo da própria mulher, como foi dos negros. Existiu, sim, racismo institucionalizado. Aqui nos Estados Unidos, a lei de Jim Crow durou até a década de 60. Era um absurdo segregar com base na raça, né? Agora, o capitalismo era o melhor amigo dos negros. Era o capitalismo que estava justamente beneficiando essa turma que chegava no mercado de trabalho. O que fizeram as elites brancas, sindicais, ligadas aos democratas de esquerda aqui nos Estados Unidos? Começaram a criar barreira. Começaram a criar um monte de regra que, na prática, jogou os negros que chegavam sem a mesma produtividade, por conta da escravidão, jogou na informalidade e no desemprego. Isso está muito bem explicado em vários livros escritos por negros, como Thomas Sowell, como Walter Williams, e a turma não quer saber de nada disso porque quer manter as narrativas, os discursos de vítima e opressor, porque isso interessa a quem quer se colocar como intermediário entre um e outro para, na prática, se dar bem. Show de bola. Inclusive, né, a gente fala, através do capitalismo, por exemplo, que é o aluguel. Porque o cara tem uma visão. Por exemplo, você não precisa comprar um avião, um Boeing 777. Você pode alugar só o banquinho dele. Você aluga lá o seu sítio, lá o seu assento, e vai ter a experiência de que, de repente, só grandes milionários poderiam que era voar. Né? Ou você tem um transatlântico. Então, até o aluguel é um modelo capitalista. Ou seja, você pode participar de algo extremamente tecnológico, caríssimo, pagando só aquele pedacinho. Porque se você tiver um pensamento socialista, você não tem isso. Para quê ter um negócio desse? Não. Você nem chegaria a produzir, você não chegaria nem a pensar. De novo, se a gente olha os países que têm essa visão, não só social, mas política,
tudo cai. Porque por que eu vou fazer algo diferente se alguém vai me dar? É o se me dão. Por que eu vou me esforçar se me dão? Por que eu vou pensar além da caixinha se me dão? Deixa lá. Para que eu vou bolar um custo menor se me dão? Se vão me dar a mesma quantidade de ração, a mesma quantidade de roupa, a mesma quantidade de casa. Já que me dão, eu não vou precisar fazer nada. Então, é loucura. E esse lance, eu até falei numa das minhas lives de manhã, que eu falo que é os papos peritéticos. Agora me fugiu aqui a... Peripatético? Peripatéticos. Papos peripatéticos. Eu saio caminhando de manhã e saio falando. Boa. E aí, é engraçado que eu falei que o feminismo, ele foi... Essa palavra, sim, foi sequestrada por um grupo que estava triste com os homens, triste com as suas experiências pessoais, que todo homem era um estuprador em potencial, né? Em contrapartida, tem os MGTOWs, né? Que são os homens também que se decepcionaram muito com as mulheres. Então, é uma sedução muito grande de você parar de enfrentar e se fechar dentro. Então, o feminismo como um empoderamento de qualidades, de valores, de respeito, fantástico. Agora, ele foi sequestrado para pessoas que tiveram experiências ruins com homens. E experiências... Pais também, pais ausentes. Pais, exatamente, Muitas pais. feministas têm essa figura masculina ausente e vira um recalque, vira um grito de ódio, de raiva. E normalmente é a desistência da própria feminilidade, da sexualidade, da sensualidade. Igual esses meninos, eles estão desistindo do chegar, do conquistar e se resolvendo sozinho. Eu não preciso, eu vou pagar uma profissional. Eu vou ficar no sexo sozinho. Eu não quero mulher porque mulher dá trabalho. Então, é uma oferta muito interessante para quem tem a mágoa da vida, a mágoa do sexo oposto. E aí que você vê que é uma grande falácia. E para finalizar, de novo, é como você disse, né? Se a gente pensar, mas ganha 30%, não sei o quê. Gente, tipo assim, cara, como alguém aceitaria ganhar menos dentro de uma competitividade onde você entrega e tudo mais? É a mesma coisa falar, então peraí, então o indiano vale menos do que o brasileiro, porque o indiano ganha menos dólares por mês do que o brasileiro. Mas, de novo, são realidades diferentes, são ofertas diferentes, são momentos diferentes. E como você mesmo disse, né, existem justamente escolhas que muitas vezes aquela mulher ou aquele homem, ele não quer se sujeitar por N motivos. De repente por opção, de repente porque quis cuidar do lar, tem muitos homens que não progridem porque tem que cuidar dos pais. Porque ele tem lá um vovozinho, uma vovozinha em casa. E ele não vai ganhar mais porque o cara não pode se comprometer a uma viagem de trabalho, porque ele tem que ficar preso ali. Então, isso, de novo, é tão abstrato e tão, assim, sem um acerto de cálculos, né? De você ter ali a potencialidade diferente para você fazer esse cálculo, que parece que você soma todos os salários aqui, divide pela quantidade de pessoas, soma todos aqui e fala assim, mas peraí, quais são os trabalhos aqui, quais são os trabalhos aqui? Não tem uma média ponderada. Pronto, é isso. Não existe média ponderada, existe a média simples, racional. Aí você fala, não dá, né? Não, Constantino, o indivíduo desaparece nessa equação, né, Vincent? O indivíduo some. E cada caso é um caso. Agora, você falou aí, só para fechar essa coisa do recalque, né? Eu sempre tive essa percepção. Muita gente, se cuidasse dos seus traumas num divã, poderiam poupar muita coisa na sociedade. O problema é quando eles querem reformular toda a sociedade com base nos seus recalques. Criar uma sociedade do zero, tábula rasa, revolucionar tudo, em vez de ir lá lidar com o problema do pai ausente num divã, porra. Deixa a sociedade em paz. Exatamente, porque teve vários, de repente, dissabores, relacionamentos patológicos, e quer que o mundo se transforme por causa das suas decepções pessoais. Você vê muito claro isso, eu vejo muito claro isso. E aí, eu vou até... pena que você não está no Brasil, viu, Consta? Então, deixa eu fazer um convite para a galera. Essas coisas, elas são importantes para justamente você enxergar além do óbvio, enxergar além do que você entrega. Então, eu vou convidar a galera
para estar no 2º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que acontece aqui em São Paulo, no dia 3 de dezembro. Se você quiser saber mais, depois vai na minha bios aqui, clica lá, tem como você adquirir o ingresso e tudo mais, passar um dia inteiro comigo, vai ser super legal. E você tem curso na New Cursos, né, Consta? Tenho também lá, o curso do Pensadores da Liberdade. Muito Isso bom. E eu isso também aí. tô lá. Tô sabendo. Você é craque nisso. Recebeu ele. Comprem o curso do Ricardo Ventura, pô. Show de bola. E do Constantino, para achar os cursos do Constantino, vai lá em niucursos.com.br, N-I-U cursos.com.br. Se você quiser conhecer Ricardo Ventura pessoalmente e a linguagem silenciosa para abrir a sua mente e enxergar além do que te dão, não minta para mim.com.br/evento, ou vai aqui na bios do Instagram e você fica sabendo como fazer. Constantino, muitíssimo obrigado. Eu sei que seu tempo é cronometrado. Me falaram que você tem até o tempo cronometrado para fazer cocô. Tá parecendo eu. Tipo, Constantino, pode fazer cocô. Ele vai, faz cocô, volta. Agora você pode tomar água. Ele vai, toma água, beba água. E aí foi cronometrado. Então é uma honra, um prazer de estar aqui com você. Valeu, Constantino. Não, foi um grande prazer para mim. Um abraço a todos aí. Valeu mesmo. Até mais. Valeu. Tchau, 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 tchau.